Bom dia, estamos de volta com mais uma entrevista do nosso projeto Trajetórias Geográficas, a história de vida como uma possibilidade para entender os caminhos do professor pesquisador na geografia. O projeto é desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa GEA, Grupo de Estudos Integrados em Ambiente, Geografia e Ensino, e essa semana nosso convidado é um professor muito importante aqui no nosso curso. É um migrante mineiro se aventurando nas terras cariocas. Bem-vindo, Emerson, aí ao nosso projeto, ao nosso espaço, né, ao nosso cantinho aqui especial. E hoje, para entrevistá-lo, temos aqui a nossa equipe, né, constituída pela Virgínia, pela Gabriele, pela Beatriz e pela Rafaela. Muito bem-vindo, Emerson. Muito obrigado, agradeço pelo convite. Obrigada, professor, pela participação. A gente começa fazendo uma apresentação do nosso convidado. Então, vamos lá. Emerson Guerra é pai de Yamandu e companheiro de Bárbara. Juntos, a família vive um voo em direção à liberdade. Formado pelo Sistema Público de Educação, Emerson é licenciado e bacharel em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia, na qual cursou mestrado em Geografia e Gestão do Território. É doutor em Geografia e Ordenamento Territorial pela Universidade Federal Fluminense e professor associado do DGEL, na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Campo Nova Iguaçu, onde coordena o grupo de pesquisa sobre geografias e povos indígenas, GeoPovos. Já trabalhou com diversos povos indígenas no Brasil, como pesquisador, consultor e assessor técnico junto a associações indígenas, ONGs e universidades. Mais uma vez, professor, obrigada pela participação. Nós vamos começar a entrevista, tá? Vamos começar a partir de uma pergunta assim, que fala um pouco sobre a sua trajetória de início. Conta pra gente um pouquinho da sua trajetória antes de chegar à geografia e como que a sua trajetória te levou até a geografia. Bom, essa trajetória ela tem aproximadamente 20, 21 anos, né? Eu demorei um pouco a entender o curso que eu queria fazer na universidade. Como se diz, né? Muita água passou embaixo da ponte até eu chegar na geografia, mas foi muito importante esse processo porque diversos elementos da minha vida foram se somando, pecinhas que foram se juntando para me levar para o caminho que eu estou hoje, né? E que também eu precisei de tempo para amadurecer e entender o que era. Eu acho que assim, eu sou mineiro, filho de mineiros, que nasci aí em plena ditadura militar, né? E meus primeiros anos de formação escolar foram marcados por um sistema de ensino também moldado pelo interesse de uma sociedade ainda bastante positivista e controlada pelo regime militar. Então, no colégio, eu lembro de ter disciplinas como OSPB, né, que era a Organização Social e Política Brasileira, e ter, como que era outra disciplina, Educação Moral e Cívica. Olha as coisas que eu estudei na escola. E também tinha disciplinas como Geografia e História totalmente esvaziadas do seu sentido, do seu conteúdo, né? Mas é muito interessante, né? Uma coisa que eu sempre falo nas aulas de geografia política, quando a gente vai estudar lá o poder a partir de uma leitura de Foucault, que onde há poder há resistência. E é interessante como esses mecanismos disciplinares do sistema educacional, no momento de regime militar, de ditadura militar, essa afirmação do poder parece que provocou em mim um sentimento de resistência a tudo isso desde muito pequeno, né, e de inconformidade com tudo aquilo. Então, parece que para mim sempre tinha alguma coisa fora do lugar desde criança, nessa relação com a escola, com o sistema político brasileiro, tinha alguma coisa, uma conta que não fechava. Mas, por outro lado, também eu tive muito contato com uma coisa que foi se desenhar para mim enquanto um elemento da geografia que me atraiu muito, que a gente chama de campo, né? O campo foi, eu sempre tive muito contato com o campo porque meu pai era pescador e passarinheiro, né? Então ele sempre me levava junto com ele nas pescarias. Eu sempre estava aí em beira de rio, beira de represa, acompanhando meu pai em aventuras na mata,
fugindo de onça, gritando no mato, com medo de cobra, e esse pé no chão em campo desde muito pequeno, né, me deram muito gosto pelo campo, né? Isso foi, e também por essa proximidade com a natureza, dessa relação com a natureza. Meu pai também ia para o mato caçar passarinho, criava passarinho, me levava junto, e eu estava sempre acompanhando e muito atento a tudo isso, né, ao campo. Mas vamos dizer assim que num período já de adolescência, eu já tinha, digamos assim, uma personalidade muito questionadora, muito contestadora, né, e muito pouco próximo dos colegas que eu convivia, dos meus amigos do bairro, né. Então, enquanto, sei lá, eu com 15 anos de idade, meus amigos queriam só jogar futebol, eu já estava lendo autores anarquistas, poetas malditos, escutando música clássica e heavy metal, querendo tocar um instrumento, aprender a tocar um instrumento e já escrevendo, né? Eu lembro que eu acho que com 16 para 17 anos eu escrevi um conto para um festival literário do colégio e ganhei em primeiro lugar o concurso com um conto que eu escrevi, já muito inspirado nas leituras de poetas malditos que eu gostava na época, né? Como Rimbaud, Edgar Allan Poe, Fernando Pessoa, as coisas que eu gostava de ler, né? Além dos autores anarquistas como Bakunin, enfim. Então, eu já, com 15 anos, eu já era um pouco diferente da média dos meus colegas, assim, do bairro, né? Eu não entendia, mas eu pensava, é isso, né? Eu acho que a gente tem que seguir o fluxo. E nesse período, né, eu também descobri a música, foi algo que eu vou comentar um pouco depois, porque eu acho que tem uma pergunta mais destinada a isso. E quando chegou aí o período de, digamos assim, da gente escolher o que quer fazer, né, depois de se formar no colégio e fazer um curso de nível superior, e entrar na faculdade, eu confesso que eu tinha muitas dúvidas e poucas certezas. Eu acho que por causa do meu gosto pela leitura, da literatura, num primeiro momento eu achei que eu queria fazer algo relacionado à literatura, né? E, na verdade, não era. Eu gostava de ler, mas não era eu não queria trabalhar profissionalmente com isso. Depois, eu passei por um período é, acreditando que eu gostaria de fazer psicologia. Mas, na verdade, caiu minha ficha que eu gostava era de sessões de psicologia de bar, né? Sabe aquela coisa de psicólogo de boteco que se intriga, né, com a mente humana, mas, assim, se diverte com isso numa mesa de bar e tá valendo. Eu não queria trabalhar como psicólogo. E isso me segurou um tempo até eu entender o que eu queria fazer na universidade. E é interessante que a geografia chegou e apareceu num momento justamente no que eu considero que foi meu primeiro trabalho de campo geográfico, e foi justamente na Amazônia. Eu acho que a geografia e as questões socioambientais da Amazônia me puxaram para a geografia. E tudo aconteceu quando eu estava lá com 20 para 21 anos de idade. Eu tinha uma grande amiga, né, minha melhor amiga naquela época. O pai dela trabalhava em uma hidrelétrica na Amazônia, na hidrelétrica de Tucuruí, né, da Eletronorte, onde ela tinha vivido parte da vida, da adolescência, quando morava com o pai. Ela morou numa vila residencial no meio da Amazônia, em Tucuruí, e por vezes ela voltava lá. E quando ela me contou essa parte da história, eu falei, caramba, eu tenho muita vontade de conhecer a Amazônia, né? Eu sempre tive muito gosto por viajar, conhecer outros lugares, esse gosto pelo campo, pela natureza, e a Amazônia sempre foi um imaginário na cabeça de, não só minha, mas eu acho de muita gente. E aí ela falou, vamos combinar o seguinte, cara, quando chegar as férias, a gente marca uma viagem para lá e vai visitar meu pai, passa uns dias. E aí, isso aconteceu, né? Chegou as férias ali, férias escolares, ela falou, cara, vamos. E aí foi eu, ela, o namorado que ela tinha na época, fomos nós três de carro, saímos de Minas Gerais para o Pará, para fazer uma viagem que, em parte, a gente ia ficar um tempo em Tucuruí, junto com o pai dela, lá na Vila da Eletronorte e tudo mais, mas a gente estendeu essa viagem até a capital, Belém, depois a gente foi até o litoral do Pará e voltou pelo Tocantins. Foi uma viagem que durou 20 dias e atravessar, né, parte do Planalto Central brasileiro até uma outra região, chegar à região norte do Brasil, conhecer a Amazônia, a magnitude, a dimensão de tudo, né, foi me trazendo um encantamento
né, essa que eu não conseguia explicar, mas um entusiasmo muito grande, né, que me fazia acreditar que ali tinha algo que era o que eu estava buscando, que é o que eu queria fazer. Então veio a dimensão da floresta, a beleza da floresta, mas também as grandes obras que eu conheci como uma grande hidrelétrica que era Tucuruí. Não era a primeira grande hidrelétrica que eu tinha conhecido, né? Eu já conhecia Itaipu nesse momento, na infância eu pude conhecer Itaipu, mas conhecer uma hidrelétrica daquela, uma obra dessa proporção no meio da Amazônia, conhecer a Belém Brasília, passar pela Transamazônica, conhecer uma capital de um estado do país como Belém, encrustado no meio da floresta, e todos os problemas e socioambientais que a gente ia vindo no caminho, né? Desmatamentos, acampamentos de reforma agrária, de movimentos sociais lutando por reforma agrária, assentamentos já consolidados, comunidades indígenas, comunidades ribeirinhas, quilombolas, tudo aquilo foi me formando um sentido de Brasil, de diversidade, e com uma potência, uma grandiosidade, que eu fiquei muito inquieto, assim. Por uma parte, eu aproveitei muito a viagem, tudo que eu conheci, mas por outra, foi difícil lidar com essa inquietação que surgiu. Mas no retorno da viagem, a gente já voltando, na Belém Brasília, em algum lugar do estado do Tocantins, que marcou muito minha vida depois, caiu a ficha. Cara, o que você está deslumbrando é a geografia da Amazônia. É isso, é geografia. Você está impactado por conhecer um pouco mais a geografia do Brasil e a partir da região amazônica. E aí me veio a certeza, pronto, achei o que eu queria. Eu quero estudar geografia, quero entrar num curso de geografia. E eu voltei para Uberlândia determinadíssimo. Falei, é agora que eu faço. Né? E assim, essas férias tinham sido férias de início de ano, eu acho que tinha sido janeiro para fevereiro, por aí. E eu voltei crente que ia chegar em Uberlândia e no meio do ano já ia me inscrever no vestibular para geografia e pronto, aí começava, né? Quando eu cheguei, eu fui procurar informações e descobri que o curso de Geografia de Uberlândia, a entrada era anual, e só no começo do ano, já tinha passado o vestibular. Eu teria que esperar um ano ainda para poder fazer o vestibular para começar o meu curso de Geografia. Pense num ano que eu não perdi o rumo do que eu queria. E um ano que demorou a passar, mas assim, que só aumentou minha vontade e meu gosto de entrar no curso. Então, quando eu entro no curso de Geografia, isso foi foi na virada de 1998 para 99, eu tinha muita certeza do que eu queria fazer. Assim, estava muito consciente do que eu queria. Então, esse foi um pouco da trajetória, né, até eu chegar na geografia. É claro que, né, recortando os fatos que tem a ver com esse direcionamento, porque tem muita coisa aí nesse meio de caminho, algumas delas a gente vai resgatando aí ao longo da entrevista. Muito bom, professor. Você já vivia geografia antes mesmo de entrar no curso. Sim. Agora conta pra gente qual foi o momento de maior dificuldade que você já passou assim na sua vida profissional ou acadêmica. Bom, na vida, vamos dizer assim, que eu tenho dois momentos de vida profissional que eu vou dizer, talvez três momentos de vida profissional, e eu vou falar um pouco depois disso, porque eu acho que tem uma outra questão mais para frente também que vai direcionar isso, né? Eu tive um primeiro momento trabalhando, vamos dizer assim, com serviços gerais e empregos temporários, um primeiro momento aí da juventude, tive um segundo momento trabalhando como músico, e depois o terceiro momento que já cursando geografia e se envolvendo, já trabalhando com projetos de pesquisa, iniciação científica, e daí se desencadeou a vida profissional. Primeiro eu vou fazer um recorte só, né, desse momento profissional enquanto geógrafo já a partir do ensino superior. Olha, eu acho que a maior dificuldade que eu tiveram coisas que a gente pode falar que foram dificuldades, mas que eu não vou trazer para esse plano. Eu acho que foram elementos que constituíram a minha trajetória, né? Então, por exemplo, tem uma questão de uma limitação financeira muito marcante durante o período que eu fiz o curso. Por exemplo,
ter que me deslocar para a universidade, fazer o meu curso, minha universidade inteira de bicicleta, né? A gente ainda não tinha textos em PDF, tudo tinha que ser xerocado, às vezes não tinha dinheiro para todas as xerox, então eu lembro que eu tinha uma namorada que ela era do mesmo curso que eu, a gente dividiu todas as xerox do curso inteiro, então eram as xerox para os dois, a gente fazia xerox para o texto do texto da aula da próxima semana, né? A gente ia combinar um revezamento, um tinha que ler rapidinho e passar para o outro ler também, para dar tempo dos dois lerem em uma semana, né? Então, dividia as xerox do curso, além de ter, né, dinheiro para o material do curso, para fazer as coisas que precisava, e eu ainda queria participar de todos os trabalhos de campo e de todas as viagens da universidade. Então, assim, eu fiz muito campo, porque eu participei de todos os campos da geografia, meu curso teve muito trabalho de campo, eu acho que eu participei de todas as viagens que surgiram na universidade, que eram alheias à geografia, viagem de movimento estudantil, viagem disso, viagem daquilo. Se tinha um ônibus saindo da universidade para algum lugar, eu estava lá na porta do ônibus, pode ter certeza. E também eu, né, ainda na universidade, ainda exercia atividade de músico, então eu tocava em festivais e viajava para tocar em festivais, e algumas viagens pessoais também. Então, assim, eu viajei muito durante o curso, e aí eu tinha que, né, o dinheiro era muito contadinho para o mínimo, para o básico. Mas eu não coloco isso no campo das dificuldades, eu acho que isso foram elementos que constituíram a trajetória. Agora, se for falar em dificuldade mesmo, eu acho que foi a questão de momentos que pairou uma incerteza muito grande sobre o que seria, né, de todo esse investimento que eu estava fazendo na universidade. Eu acho que a carreira acadêmica e a vida acadêmica, ela é uma construção de longo prazo, né? Leva muito tempo até você começar a colher frutos do que você está plantando, e isso exige uma fé cega, porque você se esforça pra caramba, você faz um monte de coisa, você estuda, você lê, você escreve, vai para evento, vai para congresso, participa disso, participa daquilo, e tudo com a promessa de que, olha, você vai chegar lá, vai chegar em algum lugar, e esse movimento leva muitos anos, né, para você começar a ter algum retorno. E aí, durante essa trajetória, em diversos momentos, bate uma incerteza, né? E aí, será que realmente eu vou colher o que eu estou plantando? Será que realmente algo vai acontecer, né? Será que algo realmente vai chegar para mim? Então, esses momentos de incerteza talvez foram os mais difíceis, porque eram os momentos que me testavam para ver se eu estava firme mesmo no que eu queria, se eu estava firme para seguir o caminho, ou se em algum momento essa incerteza seria mais forte que eu, e se eu pularia do barco e abandonaria o caminho por algo, em busca de algo profissionalmente mais imediatista, com retorno mais imediatista, né? Mas dentro dessa lógica de um momento de incerteza, eu acho que o momento que talvez mais me trouxe incertezas, dúvidas, e que foi o mais difícil psicologicamente falando, foi assim que eu terminei o mestrado, né? Porque durante a graduação e o mestrado eu fiz direto, né? Eu fiz a minha graduação, tinha licenciatura e bacharelado, você faria um em 4 anos, com mais um ano você completaria a segunda formação, né? Eu consegui fazer, mesmo com todas essas viagens que eu falei, trabalho de campo e tudo mais, né? Todas essas vivências, eu fiz os 5 anos em 4. Em 4 anos eu fiz a licenciatura e o bacharelado, e por causa do descompasso de calendário entre graduação e o mestrado, por causa de greves na graduação, né? Então, em 4 anos de graduação, eu tive 3 greves. Durante 3 anos, dos meus 4 anos, tiveram greve, imagina. E eu ainda fiz 5 anos em 4. E eu acabei entrando no mestrado antes de terminar a graduação. Eu fiquei paralelamente na graduação uns 3 meses, já estando no mestrado, e isso foi aceito pela coordenação da pós-graduação, porque eles entendiam que eu estava em via de me formar, estava tudo ok, e o descompasso do calendário não era por minha culpa, era por questões de reposição de greve, né, de calendário de greve. Então, e aí eu terminei o mestrado, enfim, em 6 anos eu fiz a graduação e o mestrado, e eu tava assim, né, num embalo que era só para frente, vamos, vamos, vamos. Quando eu termino o mestrado, eu terminei o mestrado já meio que num período que não estava rolando muita coisa profissionalmente. Eu tinha muita expectativa, vejam bem, uma coisa que eu vou dizer que vai se comunicar com algo que a gente vai falar mais adiante.
Quando eu fiz a licenciatura e o mestrado, eu tinha a licenciatura e o bacharelado, eu tinha uma visão que para mim a prioridade era o bacharelado e que eu ia atuar como bacharel. E eu fiz a licenciatura como um plano B, como se diz, vai que não dá certo, pelo menos eu tenho a licenciatura, se for preciso eu dou aula. Mas isso era um plano B. O meu plano A era atuar como bacharel em geografia. E aí, quando eu termino o mestrado, eu fiquei, meu povo, 4 meses sem nenhum trabalho, sem nada, nada aconteceu durante 4 meses. E acabou a bolsa do mestrado, eu terminei um mestrado, né, vamos dizer, com honrarias, com louvores e com tudo que tinha direito, e de repente nada acontecia. 4 meses, nenhum trabalho, nada, nada, nada. Eu pensei, gente, não acredito. Eu vim no embalo, plantando, fazendo, cultivando, construindo, e será que agora eu vou morrer na praia, né? Não é possível. E esses 4 meses foram muito difíceis, porque eu voltei para casa dos meus pais, estava morando com meus pais, sem fonte de renda, sem dinheiro, numa situação, e sem saber se algo ia acontecer. Até surgiu uma primeira consultoria, e aí dessa consultoria surgiu outra consultoria, surgiu um projeto, surgiu uma oportunidade de trabalho, e eu retomei, né, aí o ritmo de trabalho, e aí desde então eu não fiquei mais nenhum momento sem trabalho, sem trabalhar durante todo esse período, até hoje. Então eu posso dizer que o único, durante todo esse processo, né, desde que eu entrei na universidade, que já está com 25 para 26 anos, né, o único período que eu fiquei sem trabalho, sem fonte de renda, foram esses 4 meses depois da finalização do mestrado. Então eu acho que esse período foi o mais difícil. Interessante, professor. O senhor também trouxe aqui, né, que gosta muito de literatura, e sabemos que as suas referências, né, principalmente na área da geografia, são muito amplas. Mas se você pudesse sentar com um autor, uma autora da geografia, a gente queria saber quem seria e o que você gostaria de perguntar para essa pessoa, para esse autor ou essa autora. Bom, vamos lá. Tem 2 perguntas sobre sua pergunta. A primeira, vale gente morta? Não tem que ser só gente viva. Porque assim, eu acho. Vale E o gente mais morta. interessante, onde Ah, seria esse local também? Vale, vale então, tudo. então a segunda pergunta sobre sua pergunta precisa ser só um autor ou autora, ou pode ser mais? Pode ser uma roda de conversa. Uma roda de conversa, então, ponto, chegamos no ponto. Pode ser uma roda de conversa com vivos e mortos, né? Então, vamos lá. Olha, com quem eu gostaria de me sentar numa mesa de bar para conversar? Eu acho que eu gostaria de conversar, né, com Humboldt, Alexander von Humboldt, e eu acho que para o Humboldt eu não teria uma pergunta específica, seria mais um papo de troca de experiências de campo, tipo, Humboldt, conte-me tudo e não me esconda nada, né? Eu acho que talvez seria o que eu teria a dizer para o Humboldt, assim. Então, eu acho que o Humboldt é um dos caras que eu gostaria de sentar numa mesa de bar com bastante tempo. Eu acho que o outro que eu gostaria de sentar na mesa de bar e poderia ser junto com o Humboldt, né? Eu acho que não tem problema, seria um papo massa se ele estivesse junto, com um geógrafo que marcou muito a minha geração, e eu acho que não só a minha geração, mas marcou muito a geografia, mas que eu não tive oportunidade de conhecer, de ver pessoalmente, embora a gente tenha sido ali contemporâneo por um tempo, né, que foi o professor Milton Santos. Então, assim, eu conheci grandes baluartes da geografia, cheguei a ter aula e fazer mini cursos com o Orlando Valverde, com o Aziz Absaber, mas o Milton Santos eu não cheguei nem a vê-lo em algum evento, palestra ou coisa do tipo, mesas, né? Então era alguém que eu só ouvia falar. E eu gostaria muito de sentar com o Milton Santos e conversar também. Eu acho que a pergunta que eu teria para fazer para ele não era nem uma pergunta de cunho teórico ou coisa do tipo, era mais um convite. Eu gostaria de perguntar e convidar Milton Santos para ver se ele me acompanharia, teria interesse em me acompanhar em algum trabalho de campo na terra indígena. Eu tinha vontade de levar o Milton Santos lá nos Caraô. Eu gostaria de acompanhá-lo
e de ter a companhia de Milton Santos para circular alguns territórios indígenas, para saber como ele conseguiria encaixar essa realidade na teoria dele, ou como ele conseguiria dialogar com essas realidades ontológicas e epistêmicas muito distintas a partir do seu pensamento enquanto geógrafo. Então, era um cara que eu queria levar a campo, né? E uma pessoa que, no panteão dos vivos, que eu gostaria de sentar e conversar, e esse não na mesa do bar, mas sim na floresta, debaixo de uma árvore ou na sombra de uma casa indígena, de uma habitação indígena, né, na Amazônia, é o Davi Copenaua, Yanomami, né? Eu tive a oportunidade de já assistir algumas vezes o Davi Copenaua falando, eu sou um grande admirador, para mim o Davi Copenaua é um filósofo que está no panteão dos grandes filósofos do mundo aí, e eu gostaria muito de conversar com ele e de perguntar várias coisas. Aí eu não saberia nem te dizer o que perguntar, mas assim, com certeza a gente precisaria de muito tempo para essa conversa. Espero ainda ter essa oportunidade. Quem sabe um dia a gente não traz o Davi Copenaua no IEM para uma roda de conversa, né? Vamos lá, esses são os autores que eu gostaria de sentar e conversar, então. Numa mesa de bar e debaixo de uma árvore. Isso, É, exatamente. o senhor trouxe também, né, que gosta muito de música. Eu particularmente também sou um amante da música, amo música, tocar instrumentos. E parece que geografia e música não andam juntos, né, mas andam sim. Então a gente queria saber do senhor como que a música influencia o seu olhar sobre o mundo, né, você que é um professor de geopolítica, e qual seria também a trilha sonora da sua vida? Poxa, essa segunda pergunta foi muito difícil. Essa pergunta foi muito difícil, mas vamos lá. A música influenciou de uma seguinte forma. Eu acho que, primeiro, eu acho que se ligar à música, seja como ouvinte ou como músico, como estudioso da música, a atividade musical, ela desperta campos do cérebro muito específicos ligados à criatividade, à sensibilidade. E eu acho que esse estímulo musical e esse estímulo que eu recebi pela música, né, me ajudaram a expandir um pouco, digamos assim, algumas conexões e atividades cerebrais no sentido da criatividade, da imaginação, né? Então, eu acho que isso foi muito importante trazer isso para a geografia, né? Esse campo criativo, intuitivo, imaginativo que a música desperta no cérebro, quando você leva isso para outros campos da sua vida, isso também é muito interessante. No caso, eu trago essa bagagem, trago essa, digamos assim, essa herança musical para a geografia, de colocar outros campos de sentido e de pensamento e de um sente-pensar para o meu campo profissional que não estão ligados só a um pensamento racional estrito sensu. Então, eu acho que essa é uma herança. A segunda é que, como eu passei uma juventude, uma parte da minha juventude num período analógico e pré-internet, né? Eu vivi sem internet, eu sou parte de uma geração que já viveu sem a internet. A música e a literatura é o que nos conectava a outros lugares, a outras ideias, a outras possibilidades, né? E eu acho que também a música me trouxe imaginários sobre diferentes geografias, sobre diferentes histórias, sobre diferentes tempos, e esse imaginário geográfico foi muito construído pela música, né? Então, eu acho que é difícil, como eu tenho um gosto musical muito extenso, muitas músicas ou estilos musicais me marcaram em diferentes momentos da vida. Não, então, eu não consigo definir uma música que marque, que uma só música dê conta de traduzir ou condensar toda essa trajetória. Mas tem alguns elementos. Tem uma música de um cantor, né, um violeiro do sertão da Bahia, que me marcou muito a letra, embora hoje eu já não tenha tanta identificação com ele, porque por muitos anos eu fui um grande admirador da obra dele, mas atualmente eu sou completamente discordante do posicionamento político e pessoal dele, né? Se tornou uma pessoa extremamente conservadora e reacionária, embora a sua obra
se constituiu cantando uma perspectiva, uma leitura social de sociedade brasileira desde os de baixo, que é um cara chamado Elomar Figueira de Mello. Então, assim, hoje eu digo que eu não tenho nenhuma afinidade ou identificação social e política com a figura da pessoa do Elomar, mas a sua obra me tocou por algum momento. E tem uma música dele chamada O Violeiro, que expressa muito o espírito errante que eu tive na vida durante esses percursos geográficos acadêmicos, né? E a letra dela, não sei se vou saber lembrar agora, mas a gente, né? Como que ele fala? Ele fala alguma coisa, né? De que como que eu vou ler? Poxa, a letra é complexa. Acho que eu não vou conseguir lembrar agora. Mas ele fala sempre de alguma coisa. A música traz uma mensagem de um violeiro errante e o refrão fala: amor, furria, nunca dinheiro. Furria, dinheiro. Não, furria, amor, dinheiro não. Ou seja, furria, ele está falando de alforria, de liberdade. Então, a música traz um sentimento de você viver em movimento, você viver em liberdade, você viver com amor e não prezar só pelo dinheiro, né? De o dinheiro não ser o que te marca a sua existência na Terra, né? Então, por muito tempo, isso traduziu o que eu vivi nesse período de construção acadêmica, onde a gente fazia muitas coisas por amor, a gente tinha liberdade para fazer as coisas, mas dinheiro não. Dinheiro não tinha. Então isso me dava fé. Então, beleza, se ela vai estar falando que a gente tem que prezar o amor e a liberdade e o dinheiro não tem que estar em primeiro plano, isso trazia um alento, né? Porque, vamos lá, vai que a gente está fazendo a coisa certa, então. Então, essa música acabou funcionando como um alento para mim. Deixa aí a recomendação para vocês conhecerem. A música chamou O Violeiro, do Elomar. Tá? Eu vou pesquisar porque eu fiquei curiosa agora. Professor, além de pesquisador e docente super atuante, você também é pai do Yamandu, né? Que a gente falou na sua apresentação. E a gente queria saber como tem sido conciliar a vida acadêmica com a paternidade, quais são os desafios e aprendizados que essa dupla jornada tem trazido para você no seu dia a dia. Ah, sim, agora você tocou num ponto muito legal, porque ele é muito atual, está muito latente e pulsante para mim nesse momento, né? E a Mandu hoje está completando um ano e meio, exatamente hoje, né? A gente estava aqui agora há pouco cantando parabéns para o mêsversário dele. Está sendo uma coisa incrível, né? Uma experiência maravilhosa, revolucionária na minha vida. Eu não tive pressa para ser pai e guardei esse gostinho para um momento muito especial, e quando chegou essa oportunidade, eu posso dizer que eu estou deslumbrando, estou muito consciente do que eu quis e do que está sendo, né? Mas como qualquer paternidade ou maternidade tem seus desafios, né? Então, assim, está sendo uma experiência incrível, mágica, transformadora, e na relação com o trabalho, ela tem duas dimensões que parecem ser antagônicas, mas eu não sei se antagonismo talvez seja a palavra certa. Uma é que o que eu senti é que a chegada de um filho e ser pai ou mãe de alguém no mundo traz um sentido de transformação e um desejo de ser melhor e de esforçar mais e de fazer melhor o que você faz, porque agora não é só por você, é também pelo seu filho, né? Então, esse sentimento de fazer melhor, de ser melhor, e esse sentimento que te impulsiona é muito incrível, né? E meu filho me trouxe esse presente, né? Uma vontade de ser melhor, não só por mim, mas também por ele. Então, eu acho que esse é o aspecto positivo que impulsiona. Por outro lado, né, eu acredito numa paternidade plena e presente, né? Então, assim, eu quero estar junto do meu filho, eu quero cuidar do meu filho. Assim, a minha intenção primeira é cuidar dele, não terceirizar o cuidado dele. Eu acho que vai chegar um momento que a gente vai precisar, né? Ele vai chegar o momento dele ir para a creche, para a escolinha, seguir o caminho dele também para ter o desenvolvimento, a formação dele. Mas nesse primeiro momento, até agora, eu e Bárbara cuidamos integralmente do Yamandu. Então a gente divide o nosso tempo meio a meio para os cuidados com ele, né? Uma parte do dia é comigo, outra parte é com ela. E então, é claro que, inevitavelmente, o tempo
que era todo antes voltado para o trabalho, para questões pessoais, para qualquer coisa que eu quisesse fazer, reduziu a metade ou mais da metade, né? Reduziu muito o tempo, porque agora esse tempo é compartilhado com os cuidados com outra pessoinha, com outro ser humano. Então o desafio agora é fazer, não só fazer o que eu já fazia na metade do tempo, com menos da metade do tempo para isso, ou ainda dar conta de fazer mais coisas que eu desejo fazer pela potência que eu falei antes que o filho traz desse movimento revolucionário, impulsionador de te querer fazer mais e melhor. Então, assim, eu não, além de precisar fazer o que eu já fazia, eu ainda quero fazer mais, só que com a metade ou menos da metade do tempo. Esse é o desafio. Mas eu estou entendendo também que é um momento da vida, é este momento da vida, talvez a próxima fase da infância dele já na escolinha, seja outro momento, talvez tenha um pouco mais de tempo. Então, o desafio está sendo este. Mas é um desafio que está sendo bonito, prazeroso, de muito aprendizado, que eu não trago isso com um tom de reclamação ou de lamento, né? Eu não trago nesse tom, eu trago mais um tom de que é isso, né? A vida ela é constituída de desafios. E se for falar do desafio da relação da paternidade com a vida profissional, eu acho que é essa, a questão da disponibilidade e gestão do tempo. Tá? Ai, que legal, professor. É legal porque a gente também acompanhou, né, o iniciozinho ali, a gente estava tendo Organização Mundial, né, disciplina, foi bem Aham, interessante acompanhar essa mudança do professor Emerson. sim. Mas você tem algum sonho ou perspectiva acadêmica que almeja para o futuro? Ah, sim, tenho, claro. Eu acho que assim, eu tenho. Vamos lá. Eu não me pauto por, digamos assim, buscar uma carreira de excelência ou ser um grande nome da geografia. Isso não se passa pela minha cabeça, né? O meu desejo profissional é fazer o melhor possível, com dignidade, que isso possa alcançar pessoas e que possa ajudar a transformar pessoas em realidades. E eu acho que se a gente consegue fazer isso, nossa, a gente já fez algo tão lindo na vida, na nossa trajetória, né? Agora, querer brilhar mais do que isso, eu acho que não sei, né? Se isso tem a ver só com mudar realidades ou pessoas ou com a questão mais de vaidade e ego pessoal, né? Então, meus sonhos são muito alcançáveis, assim, né? Eu acho que são muito possíveis. Então, tem coisas na trajetória que ainda estão por serem feitas, né? Eu acho que algumas coisas mais óbvias, por exemplo, até hoje eu não saio para fazer um pós-doc, acho que tem aí um pós-doc para gestar e fazer. E também tem uma coisa que tem me inquietado muito agora. Eu nunca fui muito quieto, né, muito acomodado. Eu sempre gostei de fazer coisas novas, de criar novas coisas, de estar em movimento, de ter coisas que me estimulam na direção de algo novo. E quando eu vi, né, logo que eu entrei na geografia, eu me de cara, né, eu já comecei a trabalhar de cara assim, no segundo semestre, no segundo período da geografia, eu já comecei a trabalhar com questão indígena, com povos indígenas. Teve um período ali, do primeiro para o segundo período da geografia, que eu trabalhei num período de iniciação científica, num projeto sobre agricultura e uso de agrotóxicos no Cerrado brasileiro e tudo mais, mas eu vi que não era minha praia, né, que justamente pelo que me levou à geografia, aquele trabalho de campo da Amazônia, eu queria trabalhar com uma perspectiva sócio-territorial muito distinta e era a questão indígena. Então, desde então, eu já estou trabalhando com a questão indígena há 25 anos. E a hora que eu vi, eu pensei, gente, é metade da minha vida fazendo a mesma coisa. Eu nunca passei tanto tempo fazendo uma coisa só. E aí eu pensei, mas veja bem, isso não é uma crise do ponto de vista de que eu estou insatisfeito com o que eu faço, com a minha trajetória, né, na geografia, trabalhando com a questão indígena, com os povos indígenas, mas é a manifestação de, cara, é aquele sentimento seu de querer estar sempre fazendo coisas novas, de ser diverso, de não ser mono, de não ser único, de ser múltiplo, né? Eu sempre fui isso. Então, você não pode, nesse momento da geografia, pluralizar o seu fazer geográfico e fazer algo novo, diferente? E aí, nesse sentido, eu já tinha um tempo que eu estava pensando em ter algo
algo mais para fazer na geografia. E aí surgiu recentemente uma coisa que eu me reconectei com a minha infância, de acompanhando meu pai passarinheiro no mato, e resgatei um gosto pelas aves, pela dimensão da avifauna, né? Mas num ressignificar completo de uma cultura que eu aprendi na infância, que era de aprisionar, engaiolar aves, mas redescobrindo a relação com elas em liberdade, né? E comecei a perceber lembrar que na infância as aves me levavam para o meio do mato, isso era muito bom, né? Eu falei, por que não retomar isso? E durante a pandemia isso aconteceu. Digamos assim, na pandemia eu descobri a observação de aves enquanto uma prática que foi muito responsável pela minha saúde mental num momento histórico extremamente adoecedor, né? Eu acho que a observação de aves foi um elemento que garantiu minha saúde mental durante a pandemia. E através da observação de aves, eu descobri outras coisas incríveis, como um movimento que está acontecendo no mundo chamado Ciência Cidadã, e junto com isso também eu agreguei uma outra camada, que também sou fotógrafo, trouxe a fotografia. Então juntei tudo isso, né? Fotografia de natureza, observação de aves, ciência cidadã. E eu estava achando muito bacana isso, mas assim, deixando isso fora da universidade. Porque isso aí é algo pessoal, não tem nada a ver com o trabalho, eu não quero misturar isso com o trabalho, não quero levar isso para o trabalho. Mas chegou um momento que eu pensei, cara, por que não? De repente isso pode ser uma atividade que eu posso levar para a universidade, fazer coisas bacanas, tanto no campo da pesquisa, do ensino, da extensão, e de repente pode ser algo legal. Vamos lá, é um movimento muito bacana que está acontecendo no mundo aí, quem sabe? Vamos compartilhar isso com a galera, né? E aí eu tenho começado a desenvolver esse trabalho também, né, lá na nossa universidade, no nosso campus. A gente criou um grupo que denominamos de Observatório de Avifauna da Rural. Estamos começando aí nossas pesquisas, atividades de extensão e fazendo coisas bacanas, coisas novas. Então isso, por exemplo, é um sonho que não é um sonho de futuro, é um sonho que está acontecendo no presente, não é uma projeção, já é algo em concretização. E não tem a ver com, veja bem, até o Francisco me perguntou esses dias, cara, você está migrando de área? Eu falei, não, eu não estou migrando de área, eu estou mantendo a tradição minha de pluralizar o meu fazer. Então, eu ter um fazer plural é uma tradição histórica minha, não é uma novidade. Né? Então, não é uma migração de área, eu não abandonei o que eu fazia, eu não abandonei meu trabalho com povos indígenas, meu interesse, minha relação histórica com eles, mas eu continuo gostando de me sentir plural para me sentir vivo. E eu acho que é um pouco deste movimento. Então, este é um sonho, e não é um sonho de agora, é um sonho de vida, me sentir plural em movimento. É um sonho que eu sonhei a vida inteira e continuo sonhando, e eu espero que enquanto eu estiver vivo, eu estarei sonhando em ser plural e estar em movimento. Então esse sonho está sendo realizado nesse exato momento, em tempo real. Nossa, professor, perfeito. Eu achei perfeita essa frase que você disse agora. E hoje, após trilhar esse caminho de sucesso brilhante na geografia, você se arrepende de algo? Ou você mudaria alguma coisa que você fez ou deixou de fazer? Olha, vamos lá. Se eu fosse me pautar por um imaginário ou um discurso acadêmico capitalista e produtivista, talvez eu poderia falar, talvez eu deveria ter feito mais, talvez eu deveria ter publicado mais, talvez eu deveria ter, sei lá, feito algo mais. Mas esse não sou eu. Esse não sou eu. Quem eu sou tem a consciência de que fez o melhor possível em seus diferentes momentos da vida, tomou as escolhas, tomou as decisões e fez as escolhas que lhes pareceu as mais corretas em momentos-chave da vida, e o que eu fiz foi o que foi possível. Então eu não me arrependo de nada. Eu não tenho arrependimentos. Nunca foi muito parte da minha personalidade me arrepender das coisas, porque não me arrepender não significa que eu não reconheça que em diversos momentos eu errei ou poderia ter feito coisas melhores. Mas eu tenho uma clareza também muito grande de que ser humano é ser incompleto, é ser contraditório, é por vezes não conseguir fazer o melhor, ou por vezes até fazer o que você não acredita muito.
E tudo que poderia ter sido talvez melhor ou diferente, eu acho que cai nesta conta de que o ser humano, sim, ele erra, o ser humano é incompleto, o ser humano tem incoerências, tem contradições, né? E tem fraquezas, e eu acho que reconhecendo e respeitando minhas fraquezas, minhas limitações, minhas incoerências, eu acho que eu fiz o que eu achava certo e o que era melhor ou o que era possível no momento. Então, eu não me arrependo de nada, porque eu acho que se eu me arrepender do que eu fiz, eu não sou digno das escolhas que eu fiz, do esforço que eu tive pelas coisas. Então, para honrar e ser digno a tudo que eu fiz, eu não me arrependo. Eu confesso, talvez eu faria tudo de novo, né? Mas não me arrependo não. Até porque o que eu fiz e a minha trajetória me trouxeram coisas tão incríveis, tão maravilhosas, que eu nem conseguia imaginar, sonhar ou criar expectativas sobre elas, e elas aconteceram, né? Então não tem por que me arrepender, né? Eu lembro que, veja bem, acho que muita gente trabalha em busca de metas, né? Eu que nunca fiz isso, eu lembro que no meu mestrado, eu fiz o mestrado muito por amor ao que eu fazia, ao meu trabalho com o povo Craô. Foi um trabalho que eu fiz de coração, com corpo e alma, e eu não esperava nenhum mérito com relação a isso. Enfim, foi um trabalho que eu só fiz, né? E eu lembro que um belo dia eu estava já morando no Maranhão, trabalhando com povos indígenas lá no Maranhão, num projeto de recuperação. Era um projeto de formação de agentes ambientais indígenas, em duas terras indígenas, né, que era no Zapinagé, no Tocantins, e Cuscricati, no Maranhão. E o projeto no Maranhão era com recuperação de área degradada, e o projeto no Tocantins era de fiscalização de terras indígenas. E eu morava em Carolina, numa cidade histórica, lá no sertão do Maranhão, na Chapada, né, na Chapada das Mesas. Eu lembro que eu estava um dia, domingo à noite, final de semana, com os amigos, tomando cerveja no quintal de casa, curtindo, ouvindo música, assando uma carninha, me toca o telefone. Eu falei, gente, quem está me ligando domingo à noite, né? Eu recebo a ligação da coordenadora da pós-graduação lá da Federal de Uberlândia, me contando, olha, eu precisava te contar, eu estou aqui em Fortaleza, eu não queria nem chegar em casa para te contar, mas eu estou aqui no encontro, no evento da ANPEG, né, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Geografia, e eu quero te contar que a sua dissertação foi premiada como melhor dissertação de geografia do Brasil. Eu falei, caramba, Marlene, que incrível, que bom, o pessoal gostou, então, que massa, tá valendo. Ó, mas desculpa, eu preciso desligar porque meus amigos estão esperando ali. A gente está numa festinha aqui em casa agora, eu vou levar a notícia para compartilhar com eles. Então, esse é o tipo de coisa, meu povo, que acontece como resposta que a vida dá aos movimentos que você faz. Não é algo premeditado, não é algo que, digamos assim, eu nunca persegui isso. Isso nunca foi um objetivo para mim, né? E aconteceu. Enfim, vamos que vamos. Sem arrependimento, só alegria. Professor, eu vejo no senhor um grande contador de histórias, sabe? E daí o senhor compartilhou muitas histórias da sua vida com a gente, muitas curiosidades sobre você. Inclusive, não é tão comum que a gente saiba os hobbies dos professores, como a gente sabe o seu interesse por música e tal. Mas tem mais alguma outra curiosidade que o senhor queira compartilhar com a gente? Uma coisa que, de repente, o senhor não fala muito, mas que é uma coisa que faz parte de você? Ah, sim, com certeza. Eu acho que tem uma coisa que sim, que faz parte. Que eu acho que me abriu para uma nova perspectiva de ser, estar no mundo e de vivência no mundo. Eu acho que duas coisas recolocaram o meu ser, estar no mundo. Uma de uma perspectiva social, de pensamento, de visão de mundo, de entendimento de outros horizontes de humanidade, de outras ontologias, que foi o contato histórico com povos indígenas, né, que me trouxeram uma outra perspectiva, um outro entendimento sobre outras perspectivas de ser e estar no mundo, em contato com os povos indígenas. Para mim foi um horizonte de alento, porque essa perspectiva industrial, né, capitalista, urbana,
de uma relação dicotômica entre sociedade e natureza, de uma relação autodestrutiva do ser humano com a natureza, em troca de mercadorias. Eu acho que desde a infância era algo que não me contentava, é algo que não me completava, e eu ficava pensando, não é possível que a vida se resume a isso, né? Eu já tinha um forte sentido de uma crítica social formada pelas leituras anarquistas lá na adolescência, anticapitalistas, anti-Estado, enfim, e eu já tinha um incontentamento com com ter um único horizonte de vida na Terra. Os povos indígenas vieram me ensinar que não, existem muitos outros horizontes, existem muitas outras formas e sentidos de ser e estar na Terra, e isso foi algo que me transformou completamente, num certo sentido. Agora, outra coisa me transformou completamente. Eu acho que vivendo numa sociedade patriarcal, machista e com a infância muito marcada por aquilo que eu falei, né, de um controle social e político instaurado pela ditadura, enfim, tudo isso fizeram me criar como um homem, né, que não tinha muita relação com seu próprio corpo, um corpo que não dançava, um corpo cheio de tabus, né? E eu acho que em determinado momento da minha vida, eu descobri a dança. A dança foi algo que me abriu um horizonte, e a dança na perspectiva das danças populares brasileiras, né? Eu já achava legal, já via, já assistia, já achava interessante, mas quando eu cheguei no Rio de Janeiro, eu tive um momento que eu fui convidado a entrar num grupo de danças populares brasileiras, e eu entrei quase como uma terapia para curar algumas feridas emocionais naquela época. Eu entrei num grupo para fazer aula de dança. E aí eu comecei a aprender várias expressões da dança, que na verdade vieram de um movimento que já tinha começado antes, digamos assim, de uma relação com o corpo, de destravar o corpo, né? Com a capoeira, que foi paralelo à universidade. Logo que eu entrei na universidade, eu já também entrei num grupo de capoeira e comecei a praticar capoeira, e foi o meu primeiro processo de afroalfabetização, né, de aprender sobre a perspectiva de existência, a história, a corporeidade e a resistência, a história de resistência do povo preto no Brasil a partir da capoeira Angola. Então eu comecei a soltar o meu corpo com a capoeira Angola e aprender uma outra história, outros relatos e uma outra narrativa de Brasil através da capoeira. Então a capoeira abriu meu corpo e me abriu um encontro com a dança, né? E a partir da dança eu comecei a alcançar outros universos de cultura popular, como o coco de roda, o samba de roda, o jongo, o frevo, e várias expressões, o carimbó, né? E eu comecei a me conectar a outros lugares, a outros espaços-tempo, a outras culturas, a outras tradições, a partir da dança. E a dança, tanto que é uma coisa muito incrível, que a dança, ela foi algo que sempre que eu estava no universo de cultura popular ligado à dança, tem a parte musical, tem a galera que toca para o pessoal dançar, tem os toques de tambor e tudo mais. Mas eu falava, não, aqui eu não quero tocar, aqui eu não quero pegar instrumento, aqui eu quero dançar, né? Então, a dança, ela me trouxe uma libertação dos sentidos, do imaginário, do corpo, que foi um complemento à libertação que a música começou, que a capoeira continuou e que a dança levou para outros lugares. Então, sim, eu sou um brincante, me considero um brincante de cultura popular brasileira. Eu vejo uma roda de coco, uma roda de jongo, eu me coço e fico doido para entrar, né? Mas a partir daí também eu me conectei aí a partir da dança, ressignificando uma relação antiga com a música, né? Mas a minha atuação profissional com a música, no tempo que eu trabalhei como músico, eu tocava contrabaixo, né? Instrumento de cordas. E só que através dessa relação, tanto com a capoeira quanto com as culturas populares brasileiras via dança, eu descobri uma relação e uma conexão muito forte com os tambores. E eu comecei, assim, a me conectar com toques e estudos de tambor, com diferentes tradições, né, de resistência africana na América Latina.
Então, eu acho que a coisa começou com a relação com o Congado, com a festa do Congado em Minas Gerais. Até hoje eu faço parte de um terno de Congado em Minas Gerais, que são os marinheiros de São Benedito, lá de Uberlândia, e tem um compromisso anual de todo ano ir lá e tocar com eles na festa, e eu toco tambor, um tambor que eles chamam de caixa, né? Então eu sou caixeiro do Marinheiro de São Benedito, na festa da Congado em Uberlândia. Me tornei também batuqueiro de maracatu, comecei a tocar maracatu no Rio de Janeiro, com um grupo chamado Tambores de Olocum, que eu já toco há uns 12 ou 13 anos, mais ou menos, que eu tô com os tambores de Olocum, e a partir de então eu tive contato com uma nação de maracatu, de Pernambuco, de Olinda, que é a nação de maracatu mais antiga do Brasil. Ela foi fundada no tempo do Império ainda, é de 1863, e está em atividade até hoje, sem interrupções, né? Que é a nação de maracatu Leão Coroado. Então já tem 10 anos que eu participo, sou batuqueiro na nação de maracatu Leão Coroado de Olinda, e também por um tempo tive muito conectado com os tambores afro-uruguaios do candombe, né? Então eu também toco tambor de candombe. Aqui no Rio, por um tempo, a gente teve um coletivo chamado Candombe da Pequena África, com músicos uruguaios, argentinos, e a gente se juntava toda sexta-feira à noite no Cais do Valongo, né, na zona portuária do Rio de Janeiro, para fazer uma fogueira e tocar candombe. E também me aproximei sem muito aprofundamento do tambor de crioula do Maranhão, e também de uma tradição de toques de tambor africanos, né? Eu tenho um grande amigo e mestre, que é um griot do Senegal chamado Pape, e com ele eu aprendi um pouco de toque de tambor estudando djembe, né? Inclusive, estou com muita vontade de retomar as aulas com o Pape para tocar djembe. Mas juntando isso, né? Tudo isso me trouxe um sentido muito grande de história social do Brasil, da América Latina, de narrativas de resistência através da música, da dança, dos toques de tambor, de uma consciência racial, né, formada pela narrativa do povo preto no Brasil. Então, tudo que eu escutei nas rodas de capoeira, tudo que eu escutei nas rodas de jongo, tudo que eu escuto nos circuitos do maracatu, do candombe no Uruguai, do tambor de crioula no Maranhão, tudo isso ajudou a formar um sentido, para mim, de América Latina e de Brasil muito especial. Então, eu tenho muito, 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 muito a agradecer a quem eu sou hoje, a tradição dos toques de berimbau, a tradição dos toques de tambor, aos mestres que eu tive, aos mestres de maracatu, aos mestres de capoeira, aos mestres de cultura popular, aos meus mestres indígenas. Eu acho que todos eles ajudaram a compor a consciência que eu tenho hoje, quem eu sou, e a consciência de que o que eu quero nesse mundo para mim, né, e o que eu quero nesse mundo para os outros também, que na verdade é aquele velho sonho de ter um mundo melhor para todo mundo. E quando a gente tem um filho, esse sonho de poder ajudar a melhorar um pouco mais o mundo para os outros se torna maior ainda, porque nosso filho vai estar nele, né? Então, bora lá. Eu acho que são essas curiosidades, não sei. Já é um bocado de coisa, né? Pois é, professor, foram muitas curiosidades. Mas, durante todas as suas falas, o senhor já deu alguns indícios de como é o seu pensamento. Mas eu gostaria de perguntar para você, que conselho você daria para quem está começando a carreira acadêmica agora? Olha, o principal conselho é o seguinte: eu acho que não é um conselho que talvez se resuma a um só elemento. Eu acho que o principal conselho é não desista. Não desista, tá? Porque eu sei que hoje, mais do que o período de quando eu fiz a graduação, o mestrado, enfim, hoje existe, não é que não existia antes, eu acho que esse movimento aumentou, um descrédito na educação, um descrédito na ciência, um descrédito na carreira acadêmica, também aumentou um imediatismo profissional e financeiro, né, que está muito marcado numa geração hoje que não acredita mais, ou pelo menos são os relatos que eu tenho, que eu recebo,
que não acreditam mais em relações de trabalho estáveis e duradouras, não acreditam mais na CLT, né? Parece que a CLT virou motivo de chacota e de bullying para a geração de jovens aí. Parece que eu já ouvi falar, a galera já nas aulas de graduação já me falaram, olha, hoje a pessoa que tem um emprego com carteira assinada, com CLT, é motivo de zoação da galera. Então, o sistema econômico hoje interessado em relações de trabalho mais fluidas e mais autônomas, onde se tenha uma menor responsabilidade por parte dos patrões, dos contratantes, estão divulgando muito essa cultura do empreendedorismo para as classes econômicas mais carentes, né, ou mais necessitadas, para quem justamente a CLT é um amparo, né? Tá se divulgando muito essa cultura do faça você mesmo, seja um empreendedor, seja autônomo, não dependa dos outros, construa algo imediatamente, enfim. Isso vai muito na direção do que é a carreira acadêmica, a carreira docente, uma trajetória de ensino superior, que é algo a médio e longo prazo. Né? Então, hoje eu fico vendo que essa angústia que eu já tinha de me dedicar a um caminho onde você precisa ter uma fé cega de que você vai chegar lá e que isso demora, mas que vale a pena, mas está demorando muito, mas vale a pena. Então, essa fé cega, eu acho que a dose dela para hoje, para a geração que está hoje na graduação, por exemplo, ou que nem entrou na graduação, está olhando para a universidade e refletindo, será que eu quero ir para lá ou não? Será que eu quero estar na universidade? Essa fé cega ela tem que ser maior ainda. Mas eu ainda, por ser coerente com toda a minha trajetória e com minhas escolhas, eu acredito e digo que vale a pena. Mas é preciso ter perseverança, é preciso ter paciência, é preciso ter firmeza de pensamento, é preciso não se iludir com essa campanha midiática capitalista do empreendedorismo, do ganho imediato, do faça você mesmo, é melhor você ser influencer e lucrar um pouquinho hoje do que você ser professor mal remunerado amanhã, porque isso é uma fase, é um momento, esse momento pode acabar e aí? E o que as pessoas ficaram disso nas mãos, né? Pode ser que o mercado, daqui 3, 4, 5 anos, decida outra coisa, lance outra tendência, instaure outras relações de trabalho, enfim. Então, o meu principal conselho para a galera é o seguinte: tenham fé, perseverança e não desistam. Acreditem em si mesmos e sejam fiéis ao que vocês desejam, sejam fiéis ao que vocês sonham, né? Se for isso, bora lá, acredita e segue em frente. Emerson, foi uma alegria enorme aqui poder conversar contigo hoje, né, e conhecer um pouquinho mais aí da tua trajetória. A gente, né, como colegas ali do departamento, a gente às vezes não tem a noção completa, né, de toda a trajetória de cada um, e é tão bonito, assim, ouvir, né, todo esse encantamento, todo esse amor, toda essa magia que você passa, né, ao falar, ao contar aí da tua trajetória, assim, foi muito importante, né, e foi muito gostoso aí te ouvir nessa manhã, né, e muito obrigada por compartilhar conosco a sua história aqui no nosso projeto Trajetórias Geográficas, né, que é um espaço, assim, muito especial, muito gostoso aqui para a gente, e que a gente está conseguindo dar oportunidade para que outras pessoas também conheçam um pouquinho aí dessas trajetórias, né, então, muito obrigada mesmo. E ficamos, né, muito felizes porque esse projeto está sendo muito importante, porque está registrando aí a nossa história enquanto departamento, enquanto geografia brasileira. E para que vocês, né, e para que todos conheçam as histórias de vidas aí dos professores, né, que fazem parte aí no nosso departamento da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? E que percebam, né, que a gente não se torna professor da noite para o dia, né? Tem toda uma trajetória, tem toda uma luta, tem toda uma vida, né, por trás do que a gente é hoje, né, do que a gente faz hoje, do que a gente se tornou, né, dentro da universidade, né? São trajetórias, são escolhas, são vidas vividas, né? E que tanto contribuem para mudar e inspirar outras vidas, assim. Então, a gente agradece muito, muito, muito.
E aproveitando, né, aproveito também aqui a oportunidade para deixar uma pista sobre o nosso próximo encontro. O convidado, né, que vai estar aqui conosco, ele gosta muito de café. Segundo os alunos, ele nunca está com a mão vazia, tem sempre uma xícara ali com ele, né? E, claro, antes de nos despedirmos aqui, a gente gostaria de abrir um espaço para você, Emerson, né, se despedir, fazer as considerações finais aí dessa manhã. Ah, sim, claro. Eu acho que, na verdade, só teve uma coisa que eu esqueci de falar, que eu lembro quando eu comecei a falar na entrevista que quando eu terminei a graduação e o mestrado, eu imaginava que minha atuação, meu plano A seria a atuação no bacharelado de geografia, e que a docência, né, a licenciatura seria um plano B. Teve um momento que se inverteu completamente. E aí, essa inversão foi quando eu tive a oportunidade de ser professor, de que eu fui colocado num lugar para me testar. Olha só, será que você pode ser professor? Será que você gostará de ser professor? Como será essa experiência? E a minha primeira experiência como professor já foi na universidade, no ensino superior, no ano de 2003, na Federal do Tocantins, que eu trabalhei lá um ano como professor substituto. Eu estava no mestrado também, né, e trabalhando com professor substituto ao mesmo tempo. E eu lembro que eu senti um prazer tão grande, foi tão incrível aquilo, de poder estar em contato com as pessoas e de fazer um trabalho que poderia trazer outros sentidos para a vida das pessoas e apresentar caminhos possíveis para a vida de outras pessoas. E foi nesse momento que eu falei, que nada, cara, eu acho que eu quero é isso. Eu já estava um pouco desiludido com as atuações de bacharelado, de fazer, né, trabalhos técnicos para viabilizar o avanço do capital sobre territórios e espaços naturais no Brasil. Eu falei, cara, eu não estou querendo assinar essas coisas, não quero que essas coisas levem meu nome, não. Então eu já estava um pouco desiludido com essa atuação de bacharel, uma atuação meio de consultor, né? E aí a docência ressignificou completamente e virou o plano A, do qual eu me orgulho muito em dizer que eu não me direcionei para a docência por falta de opção, e sim por escolha, por amor. Então eu gosto muito disso e eu gostaria de compartilhar esse amor pela docência e a importância e a grandeza social da docência principalmente no nosso país, na América Latina hoje, mesmo com todos os obstáculos, desafios, dificuldades que aí estão, vale a pena, galera. Vale a pena, e é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Vale a pena, acreditem, né? A gente pode ajudar a não fazer todo mundo inteiro ser melhor, mas pelo menos fazer o mundo em volta de nós ser um pouco melhor e ser um pouco diferente. Se a gente conseguir fazer isso, cada qual no seu lugar, o mundo vai melhorando aos poucos, né? E um mundo menos pior já é um mundo melhor. Um passo à frente, a gente já não está mais no mesmo lugar. Agradeço imensamente a oportunidade do diálogo, e eu digo, se o projeto permitir em algum momento ter um segundo round, chamar todo mundo de novo para ter continuidade, tem mais história para contar aí, viu? Porque foi bem resumido. Eu tentei ser bem sintético para bater minha meta e não falar mais que o Chico. Eu fui bem sintético, mas tem passou muita água debaixo dessa ponte. Se vocês quiserem fazer aí um Rock 2, vamos que tem prosa. Com certeza, né? É um trabalho de formiguinha também, a educação. Isso. E com certeza, à medida que a gente vai falando, a gente vai pensando, poxa, esqueci tanta coisa que eu poderia ter falado. Mas assim, Emerson, a gente agradece imensamente, foi muito gostoso, né? E deixo aqui um abraço para todo mundo que está nos assistindo, e a gente se encontra na próxima live aí com o nosso próximo convidado. Até já, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.